Olá, amigos e amigas, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes a paz, e que todos tenham um belo dia. Vamos estudar a lição, e hoje, quarta-feira, 2 de agosto, a lição 6, ela tem como título Cristo habitando no coração. A lição de hoje ela está baseada no livro de Efésios, capítulo 1, versículos 16 até 19, e também Efésios, capítulo 3, versículos 14 a 19, onde aqui o apóstolo Paulo ele faz dois pedidos dentro de uma oração e que são muito semelhantes. E na oração que Paulo faz, ele faz um apelo, desejando que Cristo habite no mais íntimo do nosso coração e que isso acontece através de nosso relacionamento com Deus, em cultos racionais que nós fazemos diariamente, onde a oração é muito importante para isso. Onde dentro desses cultos racionais nós fazemos estudos da Bíblia, nós também podemos dar o testemunho pessoal para as outras demais pessoas, e ali nós estamos exercitando, né, o dom espiritual que Deus nos deu para nós. E ali também nós aprendemos a nos unir mais como uma família, podemos ali obter mais conhecimento de Cristo. E assim Deus vai operando e revelando o que nós temos que melhorar, nós como pessoa, como família, para o nosso bem e para a nossa salvação. E o que vemos é que esta oração que o apóstolo Paulo faz, ali em Efésios 1, 16 e 19, e também em Efésios 3, 14 e 19, elas são sim semelhantes, porque Deus fortalece, né, nas duas orações, ele pede assim, um fortalecimento de Deus, dando poder que o Espírito Santo possa atuar na nossa vida e que nós pudéssemos compreender o grandioso amor de Deus que Ele tem por cada uma das pessoas. E nessa oração que Paulo faz aos crentes de Éfeso, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 3, ele usa assim, palavras assim, semelhantes. Ele menciona assim que Deus atua em cada pessoa. E nesse momento ele se põe assim de joelhos, né, diante do Senhor, e ali ele fala de toda a família, né, nossa, que ela pertence à família dos céus, e em que a família do céu e na terra é a mesma família de Deus, e recebe o nome, e ele aproveita essa conexão fonética, né, que ele utiliza aqui, né, nessa epístola, com palavras assim, mais importante que está nas Escrituras, que ele chama assim de pai, né, que no grego quer dizer pater, e ele fala da família de Deus, que no grego quer dizer pátria. E em Efésios capítulo 3, versículos 16 e 19, Paulo nos diz, ele diz lá, oro para que com as suas riquezas, e ele nos fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E o apóstolo menciona em sua oração, aos Efésios, nesses capítulo 1 e 3, que Deus fortalecesse a todas as pessoas no mais íntimo do ser de cada crente, no coração, na mente, e que a força seja de acordo com as gloriosas riquezas que Deus nos dá,
e que vem pelo poder do Espírito Santo, e que fosse colocada dentro do íntimo de cada um dos crentes, né? E Paulo quis transmitir, principalmente aos crentes de Éfeso na época, através de suas orações, de que a família que nós possuímos aqui no mundo, mesmo com todas as imperfeições, as falhas, ela está ligada no mais íntimo coração, conectada a algo muito maior, que é a família celestial. E isto, né, uma família que carrega um nome importante, assim, de um pai, que é o Deus Todo-Poderoso, né? Está sob os cuidados dele, sob o seu amor, a sua misericórdia, desse grandioso Deus, que cuida de todos nós, em todos os momentos da nossa vida, mesmo sendo uma família imperfeita, como é a nossa. E por isso que Paulo fez esta oração, que todos os pecadores fossem marcados assim por uma força maior interior, a presença do Espírito Santo em cada pessoa, na vida de cada um, para manter essa família unida até a volta de Jesus. E quando Paulo fala aqui, para que Cristo habite no coração de você, mediante a fé, que ele fala lá em Efésios 3, versículos 14 e 19, esse apelo é para que Jesus vivesse no interior desses crentes, assim como Jesus havia prometido lá em João 14, 23, que ele diz, olha o que ele diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Deus quer que nós estejamos assim como uma família, enraizados, alicerçados, né, em amor, em união, que fala em Efésios 3, 16 e 19. E para isto, cada um tem que estar marcado por esta força no interior, mediante a presença do Espírito Santo na vida delas. É como uma imensa assim, árvore, né, que cresce, desenvolve forte, né, firme na rocha, com raízes profundas no solo do amor do Criador do universo. Paulo, aqui em Efésios, capítulo 3, nos diz que nós devemos entender o amor de Deus, e ao louvarmos, né, o Criador, para nós enxergarmos, né, quando nós fazemos esse louvor, o grande alcance de suas bênçãos oferecidas a todos nós. E o apóstolo fala de 4 dimensões aqui nesta epístola, que parece ser assim estranho, né, para algumas pessoas. Até alguns mencionam, né, que são 4 sabedorias do Criador, outros dizem que é o poder de Deus, e até o tempo mencionado espiritualmente. Agora, se nós observarmos com sabedoria dos céus, essas dimensões que o apóstolo diz em Efésios 3,18, como largura, o comprimento, a altura e a profundidade, é que o mais fascinante é que isso está descrevendo o amor de Jesus para com todos nós, esse imenso amor que ele mostrou na cruz do Calvário, que é necessário 4 dimensões que Paulo fala, para nós tentarmos assim entender e dar assim um início ao raciocínio, que nós devemos entender esse amor sem igual, mostrado por Jesus na cruz. E Paulo não identificou o que se aplicam essas dimensões, né, quando ele fala na sua epístola, embora ele esteja claro que elas descrevem a vasta proporção de algo muito maior e muito importante.
E aí isso resulta assim um tremendo quebra-cabeça para algumas pessoas, mas também muito interessante para os estudantes das Sagradas Escrituras. E se nós observarmos, né, nas Sagradas Escrituras, essas dimensões, elas nos querem mencionar a sabedoria de Deus, que fala lá em Jó capítulo 11, versículos 5 a 9, onde ali aparecem as 4 dimensões. E também podemos ver através do poder de Deus, que está lá em Efésios capítulo 3, versículos 16 e 17. Ou talvez seja também essas dimensões, as 4 dimensões, o templo espiritual que fala em Efésios capítulo 2, versículos 19 a 22, e que no Antigo Testamento também aparece lá em Ezequiel capítulo 43, versículos 13 a 16, para o templo, né, nas suas dimensões. E também nós podemos consultar Amós capítulo 7, versículos 7 e 8, e Apocalipse 11, versículos 1 e 2. Mas se nós resolvemos colocar tudo isto, né, referente às dimensões que o apóstolo Paulo menciona, e se nós queremos colocar apenas de uma única palavra, com toda certeza, essas 4 dimensões é o amor de Cristo, e seria a mais correta. E podemos ver ali em Efésios 3,19. E o cristão tem que ter essa certeza na salvação pela profundidade do amor de Cristo mostrado na cruz do Calvário. E nós olharmos firmemente para o nosso autor e consumador da nossa fé, que é Cristo. E nunca nós devemos olhar para nós mesmos, que o apóstolo Paulo fala lá em Hebreus capítulo 12, versículos 2. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do seu poder do Espírito Santo, para que aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser uma pessoa sábia, passa a ter entendimento, passa a manusear melhor as Sagradas Escrituras e entender, né, que quando nós abrimos o coração sinceramente, Cristo habita no nosso coração, na nossa mente, e Ele começa a mente a trabalhar no nosso ser, mudando a nossa vida, transformando o nosso ser. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha este presente de Deus que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. Um lugar onde não há mais morte, não há mais aflições, não há mais perseguições. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.